Primeiramente, eu peço que se você é fora Bolsonaro, que você se inscreva aqui no canal, porque olha, pensa numa oposição que é feita todos os dias ao desgoverno. É aqui. Então inscreva-se aqui no canal, embaixo do vídeo tem um botão inscrever. É um segundinho, só clica e pronto, você está ajudando a fortalecer a oposição ao desgoverno fascista. O Bolsonaro teve uma vitória ontem. Ontem ele teve uma derrota monumental, que foi o STF fazendo com que as emendas do relator, o orçamento secreto, o orçamento paralelo, ou como chamamos aqui, o Bolsolão, fosse cancelado. O Bolsolão não pode mais ser pago. Mas o Bolsonaro teve uma vitória graças a alguns partidos de esquerda, como o PSB e o PDT. O que acontece é que o governo Bolsonaro conseguiu ontem aprovar a PEC dos precatórios. Vamos lembrar uma coisa, que muita gente está promovendo desinformação na internet. A PEC dos precatórios, no primeiro turno, ela só foi aprovada, ela passou por 4 votos. Ela foi aprovada porque 15 deputados do PDT votaram a favor dela. 10 deputados do PSB também votaram a favor dela. O PDT, a gente pensava que era um partido de esquerda, porém traiu a população no primeiro turno da votação. O PSB também deveria ser um partido de esquerda, mas 10 deputados também traíram. A diferença é o seguinte, o PDT foi 65% dos deputados votaram a favor dessa PEC em primeiro turno. E o PSB foram 30% dos deputados. Ok, o que acontece é o seguinte, se a PEC não passasse no primeiro turno, ela não iria para o segundo turno. E aí, estaria enterrada a PEC. E tanto é que o governo Bolsonaro, na semana passada, já estava batendo cabeça. O Arthur Lira já estava brigando com o Ciro Nogueira, que estava brigando com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Arthur Lira com o Rodrigo Pacheco, já estavam começando a brigar até publicamente, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. E por quê? Porque a PEC não ia passar. Porém, na última hora, veio a traição do PDT. Essa traição tem uma coisa que, para mim, até agora não me passou. Você pode comentar aí a sua opinião, até quero ler a sua opinião aí, mas para mim, Thiago, não passou, não me desce. Que é o seguinte, o Ciro Gomes, no dia seguinte da votação da PEC, quando 15 deputados, ou seja, 65% do PDT, disse, olha, fiquei surpreso com a decisão do PDT, eu estou aqui suspendendo a minha candidatura, porque o meu partido foi a favor disso, tudo mais, ok. Os ciristas tentaram colher os louros dessa posição do Ciro Gomes, dizendo, olha, o Ciro Gomes está brigando com o seu partido. Porém, o deputado Paulo Ramos, eu até já fiz uma live com ele no Instagram, um deputado que eu sei que é de esquerda, é uma pessoa confiável. Ele disse ao portal Metrópolis, e não só ele, aí o líder do PDT na Câmara dos Deputados, outros deputados do PDT disseram que o Ciro Gomes estava a par da negociação. Ou seja, o Ciro Gomes sabia que o PDT ia trair a população e votar a favor. E ele se fingiu de surpreso. Se fingiu, quer dizer, mentiu. Em rede nacional, em Twitter, em Facebook, nas suas redes sociais, fingindo surpresa. Olha, fui surpreendido, mas não foi surpreendido. Porque naquele dia houve uma reunião da bancada do PDT, em que os deputados do PDT do Ceará estavam lá. Depois, a cúpula do PDT se reuniu com o irmão do Ciro Gomes, com o Cid Gomes. Então ele sabia. E o líder do PDT na Câmara dos Deputados ficou revoltado com o Ciro, porque falou, olha, todo mundo sabia da nossa decisão de votar a favor, ou seja, de se vender ao governo Bolsonaro, para que o Bolsonaro aprovasse essa PEC, e o Ciro não falou nada, não enviou uma mensagem do WhatsApp, não fez uma ligação, não enviou um SMS, nada. Ele simplesmente não fez pressão alguma e deixou acontecer, para depois tentar falar, olha, tá vendo, eu mudei o PDT. O que acontece é o seguinte, no segundo turno, 5 deputados do PDT votaram a favor, 5. Podem ser expulsos do partido, fazer o que quiser com eles. Porém, não iríamos para o segundo turno dessa PEC se 15 deputados do PDT não tivessem votado a favor antes. E o PSB também, alguns deputados votaram a favor e deveriam ser expulsos do partido. Por quê? Porque quem votou a favor se vendeu oficialmente ao bolsonarismo. O que aconteceu foi o seguinte, em primeiro turno, o Arthur Lira estava desesperado porque ele não tinha votos no Centrão. Foi feita uma conta, e aí toda a grande mídia, a mídia de direita, os lavajatistas, até a mídia de extrema direita que faz umas análises assim, nada a ver, eles diziam, essa PEC dificilmente passa porque o Arthur Lira não consegue mais pegar votos do Centrão.
O que ele tinha para pegar de votos do Centrão, ele não consegue mais. Porém, o PDT traiu. E parte do PSB, sabia-se que o PSB ia dar uns 5, 6 votos, mas 10 não se sabia. O PDT, sabia-se que ia dar 5, 6 votos, mas 15 não se sabia. E aí, esses votos a mais que deram o PDT principalmente e o PSB fizeram a diferença para a PEC para o segundo turno. Aí o Arthur Lira teve uma semana com uma barganha muito grande, porque já tinha passado em primeiro turno, para convencer deputados do Centrão. Vários deputados que na semana passada estavam ausentes, por quê? Porque era logo depois do feriado, mesmo deputados que estavam no exterior puderam votar, mas muitos simplesmente não ligaram o aplicativo para estar presentes e votarem. Não fizeram isso. Quer dizer, falaram, dane-se, não tô nem aí. Veja bem, o Brasil inteiro olhando para essa PEC e alguns deputados disseram, eu não vou olhar meu celular hoje, tchau, não vou votar. Passada uma semana, o Arthur Lira foi atrás dos traidores do Centrão e conseguiu virar 30 votos. Virando 30 votos, não interessa, o PDT podia dar 0 votos para a PEC e o PSB 0 votos agora para a PEC passaria da mesma maneira, ou seja, eles traíram na hora que não podia trair. Agora, quando o PDT, a maioria do partido virou mesmo assim, tem 5 traidores no PDT, agora não adiantava mais. Quer dizer, traíram na hora que o Brasil mais precisava. O que a PEC faz assim, praticamente? O que a PEC faz é o seguinte: primeiro, ela muda a regra do teto de gastos e muda de maneira inconstitucional. O teto de gastos do Brasil é feito assim: pega-se a inflação de junho de um ano até junho do outro ano. E aí, em agosto, é votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei que vai dizer qual será o orçamento do Brasil no próximo ano. E em dezembro é votada a Lei do Orçamento, que aí sim diz para onde vai cada parte do orçamento. Mas a Lei de Diretrizes diz mais ou menos para onde vai o orçamento. É o começo de ver como é que todo o dinheiro público que eu e você pagamos de impostos será gasto no próximo ano. Ok, a PEC chega, muda a regra do teto de gastos e em vez de pegar a inflação de junho até junho, pega a inflação de janeiro até dezembro. Aí você vai falar, Thiago, mas qual a diferença de pegar a inflação de janeiro até dezembro ou de junho até junho? Não deveria ser nenhuma. Até de janeiro até dezembro deveria ser melhor. Pô, tá pegando do ano inteiro. Não de um ano, metade de um ano até metade do outro. Porém, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias é votada em agosto, sabe o que acontece? Os deputados vão votar o orçamento a partir do ano que vem sem saber qual é o teto de gastos. Eles não sabem qual é o orçamento. Porque o teto de gastos, ele vê com a inflação para dizer, o governo pode gastar tanto esse ano. Esse tanto que o governo pode gastar é o que é para ser investido em educação, em saúde, em moradia, forças armadas, em emendas parlamentares, em pagamento da dívida, em absolutamente tudo. Isso é o que pode gastar. Aí chega em agosto, vão votar o orçamento, porém não sabem qual é a inflação do ano. Por quê? Porque sabem a inflação só de janeiro até junho. Vão fazer uma média, só que não se sabe. Há anos, como agora em 2021, em que a inflação de agosto até dezembro, e nem estamos em dezembro ainda, vamos só falar de julho, agosto, setembro, outubro, é muito maior do que a inflação de janeiro até junho, mas muito maior. E aí o que acontece? Você tem um problemão e cada 1% da inflação, estamos falando de alguns bilhões no orçamento. E aí o que acontece? Tem um problemão que você vai votar o orçamento em agosto sem saber qual é o verdadeiro orçamento. Aí em dezembro, o Congresso vota o orçamento real para o ano seguinte sem saber, porque em dezembro, no comecinho de dezembro, antes das férias dos deputados, quando eles votam o orçamento, que a última coisa que é votada no ano, eles não sabem qual foi a inflação ainda de novembro e nem de dezembro. Então eles vão votar uma inflação que já é votada inconstitucional e que tem alguma margem de erro de alguns bilhões de reais. Estão falando aí de 10, 15 bilhões de reais no orçamento do Brasil de margem de erro. É isso que fizeram agora, isso foi aprovado agora pelo governo Bolsonaro. Por quê? Porque nesse ano de 2021, a inflação estava maior. Então, para o Bolsonaro, é melhor que a inflação seja contada de janeiro até dezembro. Por quê? Porque como a inflação foi maior, o que acontece? Ele terá alguns bilhões a mais para gastar de acordo com o teto de gastos. Então, ele pode aprovar um orçamento um pouquinho maior para dar mais dinheiro para o Bolsolão. O Bolsolão foi suspenso pelo STF, mas
o Arthur Lira já está com um plano para tentar pegar essa verba e remanejar de alguma maneira para continuar comprando votos. Então eles estão tentando alguma maneira, eles estão agora, a partir de amanhã, os deputados todos do Centrão e do bloco do Bolsonaro vão pensar em como meter a mão grande nessa verba de 60 bilhões que foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Vai para o Senado? Vai. Agora, é pressão nos senadores para ver se isso pode ser barrado no Senado, porque é um crime muito grande. O Bolsonaro diz, a PEC dos precatórios vai viabilizar o Auxílio Brasil, mas o governo tem dinheiro para o Auxílio Brasil. A PEC dos precatórios vai viabilizar o roubo de 60 bilhões de reais. É isso que vão roubar, 60 bilhões de reais para emendas do relator. O STF suspendeu agora, vai julgar o mérito, sabe-se lá quando, já tem maioria no STF para suspender, pelo menos pela liminar da Rosa Weber, mas se em algum momento o STF legaliza isso, ou se o Arthur Lira o plano B da oposição faz um projeto de lei para dizer, olha, essas emendas do relator vão ser distribuídas de maneira A, B, C, ou seja, vão modular como distribuir essas emendas, eles legalizam a roubalheira, eles tentam pagar os votos que eles deram calote agora, e eles tentam de alguma maneira conter os danos da decisão do STF e continuar com a roubalheira. E agora, com 60 bilhões de reais. E isso tudo aprovado por um partido de esquerda com um candidato chato pra caramba, que nas redes sociais mobiliza os seus 6% de apoio, como se ele tivesse 80% dos votos e assim, xingando e tudo mais. E muita gente fala, mas Thiago, por que você cobra do Ciro Gomes, mas você não cobra do PSB, por exemplo? Por quê? Porque eu não vejo o político do PSB xingando o Lula, xingando o PT, xingando a Dilma, falando, o Lula não é oposição, o Lula não quer o impeachment do Bolsonaro. Eu não vejo gente do PSB falando isso, não vejo. Eu vejo o Ciro Gomes falando isso, mas na hora que o Brasil precisou barrar o roubo, ou seja, a legalização da compra de votos de 60 bilhões de reais, dando, e veja bem, isso tudo aí, dando calote nos precatórios, ou seja, dando calote na educação do Brasil e dando calote em pessoas e empresas que ganharam judicialmente, ou seja, transitou em julgado, ganharam o direito de receber dinheiro da União, vão ganhar um calote gigantesco. E aí, o partido do Ciro Gomes trai, com a anuência do Ciro Gomes, que sabia, e o pior de tudo, a anuência não foi o pior foi a mentira do Ciro Gomes no dia seguinte, dizendo, eu estou surpreso com a decisão, vou suspender minha candidatura. E depois tentando colher os louros e dizer, olha, mas o meu partido agora eu virei quase todos os votos, olha, deu 15 votos no primeiro turno, no segundo deu apenas 5, ó, eu virei 10 votos. Olha só como é que eu tô fazendo. Mas não teria ido para o segundo turno se não fosse o partido dele trair. Lembramos, deputados dizendo, ele sabia e ele não tentou virar. Mais do que isso, ele não fez pressão alguma, nem publicamente e nem internamente, para que isso não fosse aprovado. Quer dizer, se vendeu ou não. Saberemos, graças ao STF, o tamanho da venda. Porque tem cirista dizendo, o Ciro Gomes ganha o que com isso? Se confirmar que foram 15 milhões por deputado, foram 225 milhões que o PDT se vendeu no primeiro turno. 225 milhões de reais, 15 milhões por deputado, estamos falando aqui de 15 deputados. Só para que você saiba disso. E, falavam na época do PT, mensalão era 30 mil por mês e foi provado que não existiu. Estamos falando aqui de 15 milhões por uma votação, que viabiliza mais 60 bilhões para roubar no ano que vem, aí você vai ver que cada votação vai ser 10, 15 milhões que vão se vender. E aí veremos no ano que vem quem são os que vão se vender. E veja bem, e vai continuar o gato e rato, o STF tentando pegar e o Congresso tentando fugir e tentando esconder essas emendas. Só para que você saiba os próximos passos, vamos continuar indo para cima deles, que nós, eu e você, parabéns por estar aqui até o minuto 14 do vídeo. Nós somos a verdadeira oposição a esse desgoverno fascista. Os bandidos que dizem ser oposição não são. E vou mostrar nossa oposição nas ruas aqui, Essa é a praia de Rondinha, no Rio Grande do Sul, aqui denunciando os crimes do Bolsonaro. É isso aí, se você é contra esse desgoverno, se você é fora Bolsonaro, se inscreva no canal Plantão Brasil no YouTube. Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Bolsonaro é cego, fala
fala mal de vacina e gasta o nosso dinheiro comprando cloroquina. Não ouve a ciência, não olha pro seu povo. Um ano de pandemia e troca isso de novo. Deus é a vida, Bolsonaro é a morte. Não compra as vacinas, deixa a própria sorte. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não... Gente, Florianópolis, foi impressão minha, teve um cara xingando o carro de som passando de carro. Volta o vídeo uns segundinhos e o cara, filho da P pro carro de som. A gente vai pra cima deles, pra você ver, ó, a gente vai pra cima deles no Brasil inteiro, até onde tem bolsominion, já rodamos em Jurerê Internacional, em tudo que você imagina, até em frente ao Vivendas da Barra Pesada, a gente já foi com o carro de som. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e deixa as minhas outras redes sociais. Falou!